A gente conversa agora aqui no Portal Litoral Sul com o Rui Burgo, ele que é psicólogo, autor de livros, está com uma imersão para acontecer aqui na cidade também. Rui, que bom te receber aqui, seja muito bem-vindo. Carol, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e é um prazer estar aqui na minha cidade, né? Hoje eu não moro mais aqui, mas eu tenho um amor por essa cidade muito grande e vai ser sempre um prazer estar aqui contribuindo com a minha mensagem, com a minha profissão, né, para essas pessoas aqui da região. A ansiedade, o que ela produz na gente? A falta de prazer de viver, né? Então a gente enxerga o mundo preto e branco. Eu costumo dizer que todos nós nascemos com uma lente, né, um óculos e as lentes limpinhas. E a gente vai sujando essa lente conforme vai vivendo. Então a gente precisa limpar essa lente o tempo todo. Dá de limpar. Dá de limpar. E a ansiedade é isso, é a falta dessa limpeza. A gente não passa mais a ver com clareza a vida. Então eu passei por tudo isso, né? E a ansiedade ela é a porta de entrada para muitas doenças, como a depressão, por exemplo. Depressão, hipocondria, que é o medo de doenças, a própria síndrome do pânico. É tudo doença da ansiedade. E eu sofri quase todas elas, menos a depressão. Então eu vivi muito na pele. E hoje eu me conecto muito com as pessoas que me procuram. Porque quando ela fala da dor dela, eu sei o que ela está passando. Então isso faz uma diferença muito grande, né? Além de ter estudado, ter vivido. E hoje a gente fala muito assim, em ansiedade, acho que às vezes a gente até deixa esse termo um pouco pejorativo, porque a gente caracteriza tudo, fulano é muito ansioso, tá com ansiedade e tal, e não percebe às vezes a gente não profissional da área, né, que é de fato algo que precisa de um acompanhamento, de um atendimento, a pessoa tem essa possibilidade de limpar essas lentes, como você falou. Às vezes a gente parece, tá todo mundo ansioso e deu, e a vida é assim, né, Rui? Então, o termo ansiedade, ele acabou se banalizando, né? Uhum. Porque hoje é bem isso, numa roda de brincadeiras, olha lá o ansioso chegou. O que tu tá fazendo? Tá ansioso, cuidado. A questão da ansiedade é muito legal no sentido de quê? Por que é muito legal? Nossa, o que o Rui tá falando que a ansiedade é legal? Não, a ansiedade ela tem um olhar legal, que é o olhar da esperança, da gente melhorar. Por quê? Porque a ansiedade é um estado mental. Então eu sempre faço essa pegadinha nas palestras quando eu vou dar. Quem é ansioso aqui? Todo mundo levanta a mão. Aí eu falo, ninguém é ansioso. Todo mundo está. Então a ansiedade é um estado mental que a gente adquire como doença. E aí as pessoas me perguntam, mas não é normal? A gente não tem que conviver? Não faz parte da vida? Aí eu explico. Olha, todos nós nascemos com mecanismos de defesa do corpo e da mente. O nosso corpo, é natural dele se defender, se proteger, né? Por isso que nós temos os medos reais. O que são medos reais? Se eu estou sendo assaltado, eu vou ter medo. Claro, se o cara colocar um revólver na minha cabeça, eu vou morrer de medo. E é normal esse sentimento de medo, porque ele é um medo real, realmente está oferecendo perigo para a minha vida. Então, o meu corpo e a minha mente, eles vão se preparar para fazer algo contra isso. Ou defender, ou enfrentar essa situação de alguma maneira. Então isso é bom, isso é saudável. A gente ter medo real é saudável, porque nos dá limite e prolonga a nossa vida. Se eu não tivesse medo, por exemplo, de andar em cima de um prédio, eu poderia cair, cedo, né? Morrer cedo, então a nossa vida ia ser muito curta. Então o medo, de fato, ele é da natureza humana, ele é uma emoção primária. Só que se torna doença quando eu começo a criar medos que não existem. Uhum. Então os medos irreais é que são caracterizados como doença. Rui, e em que momento que a pessoa que está nos ouvindo, né, e pensa assim, eu acho que eu sou ansiosa, acho que eu estou criando coisas na minha cabeça, são os medos que realmente não existem, em que momento que se recomenda que procure ajuda? Porque tem esse medo real, que você está falando que é saudável, né, mas às vezes chega num ponto que a pessoa já está sofrendo com aquilo, está fazendo mal para ela, para as relações, às vezes até para o próprio trabalho, atividade profissional, né? Sim, eu sempre falo que o diagnóstico, claro, ele precisa ser feito pelo profissional, mas a ansiedade dá muitos sinais. Então, assim, se você está excessivamente preocupado, se você sente aquela angústia sem motivo, se você não está perdendo prazeres que você tinha, né? Por exemplo, dá um exemplo bem simples aqui. Um café com as amigas, ou o café com os amigos que você ia toda quarta-feira à tarde. Você não está mais tendo esse prazer de ir. Por quê? Então, existe uma causa aí por trás. Então, a ansiedade ela começa a dar muitos sinais. A ansiedade, muitas vezes, ela inicia muito silenciosa. Só que ela começa a aparecer justamente quando os pensamentos negativos invadem, quando você não está mais otimista com a vida,
quando você se vê, de repente, inútil, impotente. Né? Então, ela começa a dar sinais, por isso que eu falo que é a perda do prazer. A pessoa que passa por isso, como eu passei, a gente percebe que a gente não está bem. Só que o que a gente faz? Ignora, ou deixa para lá. É só um dia ruim. Depois, né? É só um dia ruim. Lógico que todos nós podemos ter um dia ruim, vários dias ruins. E vamos ter. Agora, o que a gente não pode ter são vários dias ruins frequentes. Isso é um sinal de alguma coisa. Você está triste um dia porque aconteceu um negócio, tudo bem. Mas, poxa, hoje não tinha motivo nenhum para eu estar para baixo, triste, baixo astral. Por que eu estou assim? Por que eu ando chorando pelos cantos sem saber? Então ela dá muitos sinais. Então não tenha vergonha de pedir ajuda. Porque isso não é vergonha. Saúde mental é uma questão prioritária. É verdade. Ô, Rui, e às vezes a gente ouve muito assim, né? A pessoa chegou no hospital com uma crise de ansiedade. Se parar para conversar, alguém na roda vai dizer, já passei por isso. Que sintomas físicos, além dessa falta de prazer, dessa tristeza sem motivo, que a pessoa pode perceber? De fato, tem assim uma crise de ansiedade que o corpo responde para isso? Olha, uma crise de ansiedade, ela é um conjunto de sintomas físicos, comportamentais e psicológicos. Então a gente tem 3 tipos de sintomas. Para você chegar numa crise de ansiedade é porque muita coisa já aconteceu e você não deu bola. Ou você ignorou, subestimou, achou que era um dia ruim. A crise de ansiedade ela acontece ao extremo. Assim. Então, para você, tem gente que tem crise de ansiedade e não vai para o hospital. Mas para você chegar a ir ao hospital é porque você já tem uma ansiedade crônica, que já deveria estar sendo tratada há muito tempo. Sinais. Sintomas físicos, coração acelerado o tempo todo, aquela sensação de bolo, de parece ter um nó na garganta, o suar frio em determinadas situações, enjoos frequentes, dor de cabeça frequente, enxaqueca, né? Tem pessoas que relatam moleza nas pernas, ou seja, a pessoa parece que tem um medo surreal que ela chega a amolecer as pernas, desmaios, as pessoas desmaiam. Então, assim, os sintomas físicos da ansiedade, eles são inúmeros, mas também tem os psicológicos, que é a angústia, a aflição, aquele aperto no peito, né? Medos. Meu Deus, medo. Eu tô com medo de ir para o trabalho, tô com medo de sair de casa, tô com medo de dirigir, medo de viajar, medo. Isso significa alguma coisa. Então, esse conjunto, quando não tratado, ele se torna uma bomba relógio. Em algum momento vai explodir, que é uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade nada mais é do que uma manifestação da doença. A doença só está dizendo, estou aqui. Olha para mim, né? Você precisa se cuidar, eu estou aqui. Porque quando eu estou bem, estou num dia legal, não tem mais nada. A ansiedade foi embora. Não foi. Ela só está silenciosa ali. Mas em algum momento ela vai surgir de novo. Então por isso que o tratamento psicológico é tão importante. Porque eu falo aqui eu fui tratado sem medicação. O tratamento, ele é autoconhecimento. É você se conhecer. Sabe? Seja mais curioso sobre você mesmo. Ao invés de ficar só com curiosidade da vida dos outros, como é muito comum a gente ficar julgando e achando que tem que opinar na vida dos outros, presta mais atenção em si mesmo. Começa a refletir, quem é aquele cara que eu estou vendo no espelho? Eu faço esse exercício o tempo todo no espelho. E aí, o que nós vamos fazer hoje? Como é que está te sentindo? Eu converso comigo. Isso não é loucura. Isso não é bizarrice. Isso é muito sério isso. É um contato com a minha essência. Que a gente não tem, porque a gente vai vivendo o dia, vai num lugar, vai no outro, conversa, trabalha e aí? E vive muito no automático, né? Muito no automático. Então assim, e eu? Como é que fica? O que eu faço por mim todos os dias? Qual o carinho que eu dou para mim todos os dias? Que eu preciso de carinho meu. E não é carinho com a mão, não. Eu não preciso ficar me alisando. Não, carinho é eu ver algo que eu gosto, eu fazer alguma coisa que eu tenho prazer, um esporte, sair com um amigo, com a esposa, com a namorada, com os filhos. As pessoas não têm mais tempo para nada. Então, olhe mais para o seu interior, para o seu autoconhecimento. E aí não é o carinho assim, mas às vezes, vou pintar as unhas, vou fazer o cabelo. É um cuidado, né? É um cuidado, né? Passar um creme no corpo, que às vezes a gente só vai lá, toma banho no automático e já sai correndo. São coisas que parece que a gente vai vivendo só da obrigação e isso não é saudável, né? Tem que fazer coisas que tragam motivação e prazer, né? A maior prova de que você está
saudável mentalmente é quando você se cuida. Exatamente, uma mulher que é vaidosa, que ela vai lá no salão, ela gosta de cuidar do cabelo, da unha, da pele. Isso é muito legal, isso é um ótimo sinal. Né? Tem também o lado da busca aquela da perfeição, da comparação, da rede social, para postar, tem tudo isso. Mas o autocuidado, de modo geral, é bom, porque as pessoas que sofrem muito de ansiedade, num nível mais crônico, elas já são mais desleixadas. Você percebe na pessoa, nas coisas da pessoa. Por exemplo, entra num carro da pessoa que tem uma ansiedade crônica. Você vai ver o carro todo bagunçado, sujo, sem lavar. Por quê? Vem de dentro para fora. Não há o cuidado interno. Então, não vai ter o cuidado externo também. Muito difícil. Oi, mas dá de vencer a ansiedade, até o teu livro, o nome né, mais forte que a ansiedade, eu imagino que tu conta um pouco da tua história ali, né? Sim. Dá para vencer a ansiedade e assim, uma pessoa, eu tenho ansiedade, estou ansioso, né, como você falou, vai ter que fazer acompanhamento sempre, vai ter que estar sempre com essa luz de alerta ligada? Então, dá para vencer a ansiedade, tá? Inclusive sem medicação, deixando bem claro que eu não sou contra a medicação, tá? Eu gosto de falar isso, que eu respeito muito a profissão do psiquiatra, mas o grande problema é que o ser humano se acomoda na medicação. E hoje nós temos uma variedade infinita aí de medicações que elas te dão um certo conforto a curto prazo. Porque é fácil, né? Tomar o remédio e espera o efeito aparecer. Mas o mais gostoso, o mais legal é você se conhecer. O mais gostoso é você limpar a lente dos óculos, do óculos, as lentes, e enxergar diferente. Ter uma percepção de mundo diferente. Por exemplo, o meu tratamento, se a pessoa me procura, Rui, eu quero tratar individualmente contigo a ansiedade, o que eu vou tratar com ela? Eu vou tratar ela uma tríade. O que eu vou fazer com ela? Autoconhecimento, vou provocar nela, mudança de comportamento e sistema de repetição desses novos comportamentos. Ponto. É simples, mas não é fácil. É simples, mas não é fácil. Por quê? Exige a consistência, o fazer todos os dias. Então, te respondendo, sim. A gente precisa fazer a manutenção sempre. E não é só com ansiedade. Eu posso estar super bem. Não deixe de se desenvolver como ser humano. Não procure psicólogo só quando está doendo. Só quando eu estou sofrendo. Não, o psicólogo é para a vida inteira. Ele é um instrumento, ele é uma caixa de ferramentas para você crescer mais. Para você pegar suas habilidades e melhorar. O que tu tem de bom, melhorar. E é muito importante, né? Esse crescimento constante, essa evolução, até porque aí a gente olha para trás e fala, poxa vida, olha que legal, o que eu consegui fazer, onde eu consegui chegar, e também isso vai estimulando, a gente precisa disso, uma vida com emoção, mas emoção boa, né? Emoção boa, segura, né? Porque o que acontece hoje é que as pessoas estão se comparando. Ao invés de fazer essa comparação com elas mesmas, nossa, olha como eu estava 2 anos, como eu evoluí, que legal. Não, elas estão olhando, olha lá, aquele lá já está lá e eu estou aqui. Ah, o meu amigo aquele tem a mesma idade que eu e já está com um carro X, ou mora numa casa tal, e eu estou aqui ainda. Então, essa comparação que é toxina para a mente, é venenosa. Porque cada um tem sua história, cada um tem o seu bastidor. A gente só mostra o que é legal. Ninguém quer mostrar o que está ruim. Então, rede social é um mundo ideal, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E é muito legal isso. Então, a gente se inspirar no outro, mas comparar comigo mesmo. Quanto eu evoluí em 1 ano, 6 meses? Quanto eu evoluí em 2 anos? Isso é gostoso demais. Então, o autoconhecimento, eu falo, ele é viciante. Porque tu começa a entender muito sobre a tua pessoa e até sobre os outros que estão ao teu redor. Nossa, eu entendi aquela pessoa de outra forma. Agora eu estou entendendo ela. Eu estava julgando ela diferente. Tudo isso se abre. É a nova percepção que eu falei. Então, autoconhecimento, comportamento e repetição vai gerar uma nova percepção do mundo. Isso é saúde mental. Eu acho que a gente tende a pensar assim, Rui, que autoconhecimento é algo muito profundo. Eu vou entender a vida e as relações de maneira diferente. Isso vai me trazer muita complexidade. E, na verdade, esse autoconhecimento, ele traz simplicidade, né? Porque aí facilita as coisas. Mas a gente ainda pensa que vai ser mais difícil, né? Eu vou entender de outro jeito. Às vezes a pessoa vai entender de outro jeito e vai evitar um monte de volta no caminho, né? Autoconhecimento não é difícil, gente. Não é
não tem nada de aprofundado, de zen, de vou ter que subir uma montanha, ficar lá sentado, não tem nada disso. Fazer o caminho de compostação não vai dar certo. Pode fazer, deve ser maravilhoso, mas assim, não há necessidade disso. Então não tenha medo desse mergulho interno. As pessoas, ai meu Deus, um mergulho interno. O psicólogo fala muito disso, né? Mas, gente, nada mais é do que ser um curioso de você mesmo. Sabe? Entender, o que me deixa feliz? O que me deixa triste? O que eu não gosto? O que eu gosto? Então eu sempre falo, o raio-x da mente é valores de vida, princípios. Tu tem que saber quais são os teus princípios, eles são inegociáveis. Né? Eu tenho o valor da lealdade, legal, qual mais? Da responsabilidade, legal. Da pontualidade, sou um cara muito pontual, eu prezo isso. Que não adianta tu dizer que tem um valor da pontualidade e chegar meia hora atrasado em todos os lugares. Então não é um valor teu. Então o que de fato é um valor para ti de vida? Princípio que tem que carregar para a vida, que tu ensina para teus filhos, para teus sobrinhos, para quem tu quiser. Crenças, habilidades e propósito. Isso é o raio-x da mente. É nesses 4 pontos que tu tem que trabalhar sempre. Quais são meus valores? Vamos dar uma revisada aqui. Escreve. Depois passa uns 15, 20, um mês, 2 meses, olha lá de novo. Acho que eu vou acrescentar esse valor aqui. Isso é um quebra-cabeça de quem você é. Depois tu vai ter um raio-x e dizer, nossa, eu sou essa pessoa aqui. Que eu tenho essas crenças, eu acredito nessas coisas, eu tenho essas habilidades, eu sou bom nisso. Que as pessoas, tá bom no quê? Não sei. Como não sabe? Eu sou bom só no meu trabalho. Não, tu tem muitas habilidades fora do trabalho também. Busca saber quais são. E o propósito, né? Missão, o que tu veio fazer nesse mundo? Turistar, passear ou deixar algum legado? Aí tem aqueles mais orgulhosos. Eu não vim deixar legado para ninguém, nem me importo com essas coisas. Se importa, sim. Todo mundo veio para deixar. Querendo ou não, tu vai deixar alguma coisa na memória de alguém. Nem que tu era um velho ranzinza chato, tá lá. Vai estar lá. Aquele lá era um ranzinza. E tem aquele que vai deixar um legado de que serviu muito, né? Porque a gente veio aqui para servir, para evoluir como ser humano e ajudar as outras pessoas a gente evoluir. Eu penso dessa forma. Rui, falando especialmente do teu livro, para quem é o teu livro e onde o teu livro está à venda hoje, né? O meu livro é para qualquer pessoa que sofra de ansiedade ou que acha que sofre de ansiedade, que quer aprender um pouco sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, alfabetização emocional. É um livro de fácil leitura, não é um livro técnico, ele é um livro de uma agradável leitura, então você vai acabar aprendendo de uma forma boa de ler. E hoje ele está vendido na forma impressa na livraria Fátima em Criciúma. Mas se a pessoa quer adquirir de forma digital, na Amazon. Na Amazon dá para baixar ele e você lê no celular, no tablet, enfim. Né? Mas o propósito do livro é esse, é clarear um pouco para as pessoas o que é a ansiedade, quais as causas principais dela e quais caminhos você tomar. E tudo isso não deixa de ser autoconhecimento, porque você não vai se livrar da ansiedade sem o autoconhecimento. Por quê? Porque você vai ter que se entender para se livrar desse mal. E o que é se livrar da ansiedade? Tu me perguntou, né? Tem como vencer esse... Tem. Né? O que é vencer a ansiedade? É você se prevenir dela. Hoje, o Rui, eu nunca mais tive crise de ansiedade desde os 20 anos de idade. Por quê? Porque eu sei quais as situações podem disparar um gatilho de ansiedade em mim, então eu não faço. Tu já sabe que ela está chegando e já vai fechar a porta. Né? Se eu for lá, pode acontecer tal. Não vou. Essas pessoas, esse ambiente não me favorece, não são legais para mim, então eu não vou. Então o que é a cura da ansiedade patológica? É aprender a me prevenir. Por isso que eu me conheço, eu sei onde eu piso e eu não me coloco em situação de risco. É isso. E faz toda a diferença. Né? Toda a diferença. Rui, você também vai fazer uma imersão no início de março, né? Dia 4 de março na SIC. Queria que tu falasse um pouquinho sobre ela também e para quem que é esse evento, né? Legal, esse evento ele nasceu antes da pandemia, mas não deu. Né? E até acho que foi melhor assim, que agora a ideia amadureceu mais, eu também pude crescer mais profissionalmente. E o evento Sobrevivendo nasceu com a ideia de que hoje as pessoas, infelizmente, né, muitas pessoas estão sobrevivendo. Elas não estão vivendo o que elas merecem. Que a gente veio para cá para viver, não para ficar sobrevivendo e só passando por agonias, medos e angústias. Não. Vão ter momentos difíceis, mas a gente pode sim viver a vida. Então,
o objetivo dele é que no primeiro momento do evento, que vai ser a parte da manhã, o evento vai durar o dia inteiro, dia 4 de março, na SIC, é a gente falar sobre dor, sobre sobrevivência mesmo, primeiro bloco, vamos dizer assim, do evento. Vamos identificar onde é que dói, quais são teus sintomas, o que está doendo, o que tu está deixando de fazer, o que tu gostaria de fazer que não está fazendo. E no segundo momento, que é a parte da tarde, a gente vai falar sobre viver mesmo. E aí a pessoa vai traçar um plano de ação para ela sair de lá com uma transformação, para ela executar. Que aí é onde entra o que é simples, mas não é fácil. Que eu vou mostrar que é simples o caminho, mas ela vai ter que fazer. Mas vai ter uma atividade prática, então. Vão ter várias atividades práticas. Ninguém vai ficar sentadinho, dormindo na cadeira. Vai todo mundo, a gente vai fazer grupos, as pessoas vão se conhecer, vão fazer networking, uma vai acabar ajudando a outra, vai ter muita música, vão chorar, vão rir, vão fazer tudo lá. A gente vai aflorar as emoções, né, no evento Sobreviver. Então, assim, é uma proposta diferente. Vão ter mais 5 profissionais junto comigo, que eu acho que é bem interessante, assim, porque a gente vai amarrar bem algumas objeções e relatos que as pessoas falam muito. Por exemplo, coração. Ai, meu Deus, Rui, eu fui procurar o cardiologista porque parecia que eu estava infartando. Então, estou trazendo o Dr. Júlio Domingos para palestrar, que ele vai explicar essa situação do coração com ansiedade. Estou trazendo uma excelente educadora financeira, que é a Dani Konink, vai falar sobre educação financeira, o que tem a ver com ansiedade, que o dinheiro causa muita ansiedade. Tem relacionamento, que hoje também está lá no topo da lista, problemas de relacionamento. Então, a Jamile de Bom Psicólogo vai trazer esse assunto. Cris Barata vai trazer o assunto do etarismo, pós 50 anos, que as pessoas já acham, já estou com 50, como assim já estou com 50? 50 você pode ainda começar muitos planos, né? Muitos planejamentos para a vida. Então ela vai falar sobre isso, né? E vai ter também a psicóloga Patrícia Gomes, que vai falar de empresas e ansiedade, né? Como lidar com isso no emprego, no seu trabalho, na sua empresa. Então vai ser bem legal, assim, vai ser um dia bem diferente no dia 4 de março, né? E as pessoas podem ter as informações no meu Instagram, que é @ruiburigo. Posso falar aqui? Por favor. Ou no site do evento, que tem um site do evento que é www.eventosobreviver.com.br, ou no meu Instagram, @ruiburigo, tem todas as informações. Neste momento que eu estou falando aqui, já estamos com 80% das vagas preenchidas. Então o pessoal tem que correr, porque o espaço é limitado, né? Infelizmente. Que legal. Rui, muito obrigada por dividir um pouquinho da tua história com a gente. Parabéns pelo livro, pelo teu trabalho. Desejamos que seja um sucesso no dia 4 e que muitas pessoas possam aproveitar essa oportunidade para se conhecerem melhor e vencerem a ansiedade também. Carol, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês. É um prazer, tá? Então, muito obrigado e um grande abraço a todos. Muito obrigada. A gente conversou com o psicólogo Rui Burigo aqui no Portal Litoral Sul.